Porque uma vez que isso esteja compreendido, esse texto aqui vai assim, facinho, facinho, como faca quente na manteiga derretida. Está aqui em Lucas, no capítulo 13, do verso 22 em diante. Prestem atenção. Lucas 13, do verso 22 em diante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Eu estava dizendo o tempo todo aqui sobre o cuidado, para a gente não ficar achando que a gente absorve Jesus por osmose, por convívio, por decoração de memorização de ensinos, por organização teológica, por amestramento ético, dizendo: tem muitas coisas do Evangelho que são legais, eu acho que são práticas positivas, eu sou uma pessoa positiva, então eu vou praticar essas coisas. Você vai estar apenas no zoológico do cristianismo, mas não vai ter acontecido nada com você. Não foi isso que eu disse? Se a gente não comer, não beber dele, não se atolar nele, não se perder nele, nada acontece dele como vida, como poder, como banquete da graça de Deus em nós. E esse texto diz justamente isto. Jesus ia passando por algumas cidades, caminhando na direção de Jerusalém, e de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ele ensinando. Ensinando. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, não vos vingueis a vós mesmos, não isto, não aquilo, tudo que ele ensinou. De muitos modos diferentes e que nem estão relatados nos evangelhos. Mas o ensino é um só, é o mesmo Espírito. Parte de uma única essência. E ele ia ensinando. Enquanto ele ensinava, como ele estava presente, ele não precisava ficar dizendo: vinde a mim, porque ele estava ali. Só não vinha quem não quisesse. Então ele ensinava, com graça. E as pessoas gostavam, se reuniam para ouvir os ensinos, se maravilhavam. Era estonteante. Jesus falava aramaico, era a língua do povo. E vocês sabiam que, por exemplo, todas as parábolas de Jesus, que no texto original estão no grego, quando elas são traduzidas para o aramaico, como fez Joaquim Jeremias há 40 anos atrás, elas ficam com métrica, com rima, com tudo direitinho, de modo que, além de tudo, ele ainda era um repentista poético. Olha a graça disso tudo. Quem não gostava de ouvir? Lembram que as autoridades do templo, porque Jesus estava ensinando subversão do reino de Deus dentro do templo, chamaram guardas e mandaram que fossem prendê-lo? E os guardas chegaram lá e Jesus estava no meio de uma palavra
E eles chegaram e deram uma parada e foi a maior besteira que eles fizeram. Pararam 1 segundo. Aí, frisaram. E ouviram aquele negócio todo. Quando acabou, um olhou para o outro e voltaram. E quando chegaram lá, no palácio das autoridades do templo, sem Jesus, eles perguntaram, cadê ele? Aí os pobrezinhos dos guardas só tinham uma coisa a dizer e foi a que eles disseram. Ninguém jamais falou como este homem. Foi nada só o que eles tinham a dizer. Não deu para a gente trazer. Não dava para parar aquilo ali. Então ele estava ali ensinando com essa graça toda. Todo mundo gostava de ouvir. Até os inimigos não saíam do lado dele, sabendo que ele era perturbação para os negócios deles, mas eram odientamente fascinados. Esse é o contexto aqui desse lugar por onde Jesus vai passando, como era em cada outro lugar. E alguém lhe perguntou, olha essa pergunta de crente, uma perguntinha cretina, safada, de auditoria celestial, de contabilidade salvífica. É uma preocupação do diabo mesmo. Olha a pergunta cretina, Senhor, são poucos os que são salvos? Salvação é uma coisa tão maravilhosa, mas tem gente que torce para que seja muito pouca gente que entre lá. Aí Jesus diz que quem não gosta de ver salvação para muita gente está no inferno. Esse pessoal que gosta de ouvir, gosta de aprender, gosta dos ensinamentos, gosta tanto que olha para os outros e diz assim, são todos uns pagãos, quem sabe das coisas sou eu, quer ver? Você sabe o que está escrito em Mateus 12:17? Sabe? Sabe? Lá no seu trabalhinho. Ou então você até faz mais suspense. Cuidado com Mateus 21:13, hein? E sai. Andando para lá e para cá, dando aquela gargalhada perversa por dentro, né? Você acha que sabe? Você pode ser mestre de crianças e guia de cegos. Você sabe. Mas você sabe tanto, e você gastou tanto tempo querendo saber, e você gosta tanto de andar querendo saber mais do que Jesus ensina. Está sempre ali do lado. Pô, legal essa, hein? Muito legal essa, hein? Maravilha. E andando ali, que chega uma hora que você diz, não, esse privilégio especial de Deus só deve ser verdadeiro para gente como eu. E eu, sinceramente falando, conheço muito pouca gente como eu, viu? Eu conheço, sinceramente, muito pouca gente como eu. Aliás, eu sou uma pessoa humilde. Eu escrevi, inclusive, um livro sobre humildade. Os 3 homens mais humildes do mundo. Como eu conheci os outros 2. Esse é o meu livro. De tão humilde que eu sou. E, olha, e tem mais do que isso. Eu tenho intimidade também, porque Jesus ensina na minha rua. Ensina na minha rua. Eu vou na casa dele, assim chamada. Ele ensina na minha rua. Esse é o pessoal, e essa pessoa que representa esse grupo que pergunta aqui, são poucos os que são salvos? Porque a essa altura do campeonato o cara diz, não é possível que tanto esforço não tenha me feito participar de um grupo seletíssimo daqui para frente. Nessa hora o bichinho está ficando endiabrado. A potestade da religião tomou conta da cabeça dele. A mentalidade de seita tomou conta dele. A arrogância espiritual tomou conta dele. Ele agora quer saber quem são os outros. Quem mais, hein? Chegou nesse nível que eu estou. Entrou nessa maçonaria, cheguei nesse grau 33. São poucos. Quem pergunta isso quer saber dos outros, porque ele já está dentro, já se pôs dentro. Aí Jesus não alivia. O que é interessante é que o cara deu o padrão, Jesus, você gosta desse padrão, é nesse que você vai. Reduziu?
Engargalou? Fechou a porta? Quer saber quem está fora porque você já está dentro? Quer separar o joio do trigo? Não, separar você não quer. Você só quer saber quantos são joio. Senhor, tá bom que não dá para separar o joio do trigo, mas me conta aqui, quantos são os pés de joio no campo, hein? Chega Jesus e diz, se esse é o Espírito, é pouquinho, é pequenininho, é reducionista. Você é daquele tipo que vai ficar profundamente triste, por exemplo, se Deus disser, no fim de tudo, olha, o sangue do meu filho mesmo cobre os pecados do mundo inteiro. Quando eu disse que ele era o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, pelos pecados do mundo, eu estava falando aquilo que eu falei mesmo. E eu decreto que estão todos perdoados. Tem gente que vai ficar com tanto ódio de Deus, que vai iniciar uma nova saga naquela hora. São os diabos crentes, que vão ser os novos diabos de qualquer outro mundo a se seguir. Com ódio de Deus, dizendo, e eu fui crente. E obedeci aqueles negócios todos, porque de fato eles nunca amaram a Deus, eles só obedeceram os ensinos e as tradições dos homens e tentaram se amestrar, e agora estão com ódio de Deus. Viram filhos irrecuperáveis do pai do filho pródigo, aquele irmão mais velho. Se tornam para sempre aqueles que dizem, na casa do pai eu não entro nunca mais, e quem não quer entrar na casa do pai se colocou no inferno. Inferno é a ausência de Deus. Isso é inferno. E aqui o que está dito. Jesus não alivia. Eles estão apequenando, Jesus apequena ainda mais. Olha só, uma coisa eu tenho a dizer a vocês, vocês querem saber se são poucos? Olha, esforçai-vos, viu? É o tipo da mensagem de Jesus para crente mesmo. O cara já está querendo reduzir para todo mundo, está crente que esse é um problema dos outros. Não é dele. Aí olha como Jesus conjuga todos os verbos na relação definida na direção deles. Vós, vós, vós. O cara começa com uma coisa assim, geral, são poucos os outros, os que ainda virão, os que fazem parte desse meu grupo, Senhor. Que tu ensinas daqui na rua. Eu estou sempre te olhando. São poucos. Que deve ser tão difícil, né? E eu estou bancando isso tudo, são poucos. Aí ele olha para o indivíduo e diz, esforçai-vos. Todo mundo crente que já está com o problema resolvido. Construindo uma desgraça de perdição para os outros. Para os muitos. Porque a pressuposição dele é que a perdição é para todo mundo. Aí Jesus vira justamente para esse indivíduo e diz, olha, esforço. Se esforce por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo, ele não deixa o cara ficar falando sobre uma abstração, ele puxou o assunto para saber o número, Jesus chega e inclui o indivíduo na estatística objetiva, olhando no olho. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí o negócio vai ficando mais apertado. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, não são eles, aqueles, vós. Quem fica querendo saber a contabilidade de Deus, excluindo o mundo para o inferno e se colocando jactantemente numa posição do salvo que quer saber em que companhia estarei? Jesus diz, você se endiabrou nesse processo, e quando o dono da casa se levantar, e vós, do lado de fora, começar a desabater, e vocês virem que pensavam que estavam dentro, estavam fora o tempo todo, e começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Aí os caras vão dizer o quê? Ó? Olha o argumento desse pessoal. Mas, Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença.
na tua presença. Participávamos de todas as eucaristias, de todas as ceias, de todos os ritos, nós comíamos invocando o teu nome. Só não comeram a ele. Mas nós comíamos na tua presença, o teu bom nome era invocado sobre nós. Ensinavas em nossas ruas. A gente aprendeu os teus ensinos. A gente até contou para outros. A gente até evangelizava outros. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. E aqui ele faz uma separação radical entre o ensino dele e a relação que você tem com ele. Porque se o indivíduo quiser ser apenas discípulo dos ensinos de Jesus, ele figura entre aqueles que comem e bebem na presença de Jesus e dizem: tu ensinavas nas nossas ruas. Mas ele diz: eu não sou um corpo de ensinos, eu não sou uma sabedoria budista. Eu não estou chamando vocês para iluminação pela obediência ao meu ensino, eu estou chamando a vocês para crescerem, antes de tudo, tendo uma relação comigo. Nenhum ensino diz: eu não sei quem sois. Mas esse aqui é pessoa. Quer ter uma relação direta com cada ser humano. Ele quer dizer: eu sei quem tu és, para poder não dizer: eu não sei quem tu és. E esse é aquele que sabe todos nós. E aqui ele não está falando daquele que sabe todos nós. Ele está falando daquele que pode ter relação pessoal com quem quiser. Uma coisa é Deus saber de mim, outra coisa é eu me abrir para me relacionar com Ele. E aí, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, que dizem que ouvem, que aprendem, que repetem, que papagaiam, mas que não deixam nunca a palavra aplacar a injustiça, o ódio, a ira, a malquerência, as antipatias perversas, os humores de morte, as implicâncias gratuitas, crônicas e que oprimem o próximo. Ou você fica pensando que iniquidade é apenas aquilo que se faz lá no Congresso Nacional? Ou aquilo que o Fernandinho Beiramar orquestra, ou que a máfia produz, ou que o sistema bancário realiza? Iniquidade está perto de todos nós. Iniquidade é tudo aquilo que não é equânime, é tudo aquilo que não é justo, que não é verdadeiro, que não é puro, que não é sincero. Iniquidade é tudo aquilo que é o oposto do amor, da bondade, da misericórdia. É iniquidade. Iniquidade é fachada, é fazer de conta que está comprometido com o próximo, enquanto isso trama contra ele. Iniquidade nasce como mato à volta de nós. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, e ali haverá muito arrependimento, muito choro e ranger de dentes. Aí a gente fica pensando: deve ser porque o capiroto está assolando os caras lá de todo lado, né? O diabo. O crente pensa que no inferno o diabo está em casa. Mas Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O último lugar para onde o diabo quer ir é para o inferno. Tem um monte de homem com muito mais determinação de ir para o inferno do que o diabo. Tudo que o diabo quer é não ir para o inferno. Ele quer fazer desse planeta o nosso inferno, como ele tem feito. E a gente entra na dança dele milhões de vezes por dia achando que é nosso direito, que é o nosso poder, que nós somos gostosos, que a gente pode, que a gente prova, que eu sou digno, que eu tenho honra, que eu não deixo por menos, que eu não deixo passar, que eu sou tão importante, idiotinho, manipuladinho, marionetadinho pelo diabo o dia inteiro. Crente que tá dono da vida e você só é um boneco de carne manipulado pelo inferno. Agora, ele não quer ir para o inferno. Tem um monte de gente que diz, pelo menos em filme de cowboy,
E em todos os filmes policiais, ninguém se despede sem dizer te vejo no inferno. E pá! Pá! Toda vez que eles dizem isso, eu digo assim, eu te perdoo em nome de Jesus, meu irmão. Porque isso não é um pecado para a morte, é só um texto hollywoodiano. Você não vai para lá, não. Em nome de Jesus. Eu declaro todo mundo perdoado. Todo mundo está perdoado. Todo mundo. Só não está perdoado quem Deus disser que não está. Agora, ele mandou eu perdoar o meu próximo, por que eu não declaro o mundo inteiro perdoado logo? Eu nunca entendi isso nos crentes. Jesus disse que é para perdoar até 40 vezes 7 num dia, e o cara não consegue abrir a janela e dizer, vizinhança, você está perdoada. Brasília, você está perdoada. Rio de Janeiro, você está perdoado. Planeta Terra, você está perdoado. Então, Jesus chega e diz a esses indivíduos que a grande agonia deles no inferno não é nem estarem no inferno, é ver quem não está. Porque não se diz aqui, e haverá choro e ranger de dentes, porque o diabo vai estar batendo em vocês, vai estar isso, vai estar aquilo. Não, não tem diabo nesse inferno aqui. Só tem os próprios. Só tem os carinhas. Só tem essa figurinha, esse pessoalzinho, que pensa que pode se tornar secretário de Deus. Esse pessoal que pensa que pode manipular a presença de Deus, que pode dizer, eu como desse pão, eu bebo deste vinho, eu cumpro esses ritos, eu recebo este batismo, eu frequento este lugar, eu dou o meu dinheiro ali, eu provoco os meus colegas de trabalho, eu achateio até alguns em nome do Senhor, eu faço tudo isto, estão todos perdidos, graças a Deus, eu faço parte desse grupo seletíssimo e pequeno de eleitos que estão indo para o céu, e se a arrogância do indivíduo for maior, ainda vira testemunha de Jeová e se declara membro dos 144 mil, que são os castos, bem castos, ele não pode dizer dele mesmo, mas ele recebe a bênção de Toronto e fica revirginado na mesma hora. E aí ele vai reduzindo o grupo, até que 144 mil já é uma multidão, ele vai se contentando com 14 mil, de um grupo que ele frequenta em Goiânia, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, e depois ele vai achando que está todo mundo muito perdido, ele vai encolhendo, daqui a pouco ele faz parte do grupo dos 14, porque ele já não está mais nos 318, ele agora está no grupo dos 14. E aí ele vai, e ele e 14 se adoecem, ficam ali fazendo um fofoca sobre a vida do outro, achando que aquilo é o grupo dos puros e santificados, porque são poucos os que são salvos, e eles sabem tudo sobre o erro dos outros, eles só não conseguem provar o evangelho para eles. Eles odeiam o mundo inteiro. Se Deus perdoar o planeta, eles viram o diabo de Deus. Eles precisam fazer valer a ira com a qual eles olham para o mundo a qualquer preço. Eles querem saber de Deus apenas para humilhar quem não sabe. Eles querem dizer que cumprem ritos apenas para marcar presença, mas o coração deles não foi mudado, não foi transformado, a lascívia deles continua pululante, as cobiças deles continuam crescentes, as invejas deles são incessantes, o coração deles está sempre olhando para o outro, como quem perscruta, observa, escrutina, e às vezes até ri silenciosamente de coisas que dão errado para quem ele não gosta. Mas ele se diz cristão. E Jesus diz que esse cara chega ao ponto de que o choro e o ranger de dentes dele tem a ver com o inferno da própria vida dele aqui na terra. Porque olhem como Jesus diz, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós de fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que virão a ser últimos. Os caras vão estar rangendo de raiva. É porque eles diziam que eram ligados a Abraão, Isaque e Jacó, mas de Abraão, Isaque e Jacó eles tinham apenas o nome, o gênio ou qualquer outra coisa, mas não a fé, não o espírito, não a sinceridade nem o vínculo com Deus. E mais do que isso, em sendo membros legítimos do DNA desses homens, eles estão lá, acompanhados de gente que eles achavam que estavam no quinto dos infernos, no norte extremo.
índios apaches, seus, gente de todos os tipos e de todos os povos e de épocas que ninguém nem sabia que existiam humanos, mas Deus sempre foi Deus de todo aquele que andou em sinceridade. Do sul, da Patagônia primeva, aonde quer que um ser humano tenha aberto os olhos e tenha anelado por Deus, a misericórdia de Deus o acolheu. No Oriente, onde todo mundo só pensa que só tem gente perdida, ele diz, olha, virão do Oriente muitos, e até do Ocidente, muitos. Enquanto vós, os que ficam querendo saber quem está dentro, quem está fora, se são muitos, se são poucos, e se sentindo o máximo, e acharam que ouvem, que aprenderam, que sabem, mas que não transformam a minha palavra em vida, não chamam para dentro, não transformam em olhar, em fé, em paz, em confiança, em entrega, em serenidade. E que ficam apenas se contentando com as exterioridades e com a troca de superioridades de saberes ou de supostas proximidades. Vocês estão fora. Vocês nunca nem entraram. Vocês são parte do povo da mentira. Vocês estão enganando e se auto-enganando. Parem com isso. Ninguém tem que saber se são poucos ou se são muitos. A gente só tem que saber se a gente comeu da carne, bebeu do sangue, se a gente se atolou no Evangelho, se não tem retorno, se o espigão dele entrou em nós, se virou tutano na gente. E se o coração está disposto todo dia a entregar os nossos equívocos, chamados de razões, os nossos caprichos, batizados de direitos, os nossos humores ruins, batizados de modo de ser, e essas coisas todas que vão fazendo mal a gente, contagiando outros, prejudicando a vida, arruinando a existência, enfeiando o mundo, e que a gente consegue ainda camuflar, colocando tudo isso sob o guarda-chuva da religião, do cristianismo, da igreja, da justiça, como aquele pai de 41 anos que orgulhosamente declara que está muito feliz com a filhinha dele de 19, porque a amiga dela, da igreja, ficou grávida. E você fica querendo ouvir a boa notícia, né? E olhe, graças a Deus, a minha filha rompeu relacionamentos, diz que não fala mais com ela, porque ela não admite a amiga dela, crente em Jesus, ficar grávida. E eu estou muito feliz, honrado de ver que eu criei uma boa menina, que sabe o que quer. Criou um capirotinho, com ódio da amiga porque a garota não contou como foi, quem sabe até não arranjou para as duas saírem juntas e cada uma perder na mesma hora e dizer assim, a gente perdeu a virgindade às 3h27, não é, minha querida? Tudo disfarçado de moral, mas é só perversidade. Tudo dito em nome do Evangelho, da ética cristã, mas Jesus chega e olha para isso e diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso, portanto eu não te conheço. Você está sozinha nessa parada. Não sei quem é você, não invoque o meu nome, porque isso é um estelionato. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Cuidado para não virar povo da mentira. Que é esse pessoal que diz, tu ensinavas nas nossas ruas e nós comíamos e bebíamos na tua presença. Mas Jesus disse, eu não conheci vocês. Porque eu não chamei ninguém aqui para comer em meu nome na minha presença. Eu chamei cada um aqui para me comer. Não chamei ninguém aqui para decorar as minhas palavras. Eu chamei vocês para encarnarem a minha palavra. Eu não chamei a vocês para ficarem cantando louvores e batendo palmas para Deus, um Deus carente, que precisa de palma. Um Deus Roberto Carlos. Palmas para o rei.
show da Globo no final do ano, senão ele tem uma crise de depressão o ano inteiro. Pelo amor de Deus. Não está interessado em palmas. Ele está interessado naquele louvor que brota da gratidão de todos os dias. Esse é o culto. Essa é a adoração. Está interessado em me conhecer, ser conhecido por mim. E não em que eu tenha o nome dele na minha boca, mas em que eu carregue o amor dele na minha vida. Esse é o convite do Evangelho. E fora desse convite, tudo mais é engano. É um convite para transformar você nesse serzinho apequenado, que quer saber quem não está salvo, que quer saber se são pouquinhos, Deus permita que sejam. Que vai ficando com essa mentezinha que vai excluindo o mundo, que vai excluindo o mundo, que vai excluindo tudo, que vai excluindo todos. Que chega ao ponto que ele excluiu tanto que ele não viu, que ele se exilou da vida e de Deus e de tudo. E ficou enganado pensando que podia viver de memorizações ao invés de viver de vida, de fé, da experiência da entrega. Se você que está aqui hoje prestar atenção no coração e guardar e crer, ainda que você tenha ouvido o que você chama de evangelho a vida inteira, esqueça os seus anos de ouvintes. Porque Tiago diz que terrível é a situação do ouvinte. Daquele cara que ouve, que vê a sua descrição, que enquanto está ouvindo até se enxerga. Até diz, leva um susto. E eu daqui da frente, não sou Deus nem sou profeta, mas vou vendo quase tudo. Os sustos, as perplexidades. Às vezes eu vejo as tentativas de fuga. O cara está ouvindo, está todo atento, quando o negócio começa a entrar assim na víscera dele, você vê na mesma hora que ele dá uma olhada para o outro lado, ele dá uma fugida, ele diz, sai daqui, em nome de Jesus. É. Mas eu só estou sacando. Só estou vendo, é um raio-xizinho. Imagina Deus, o flagrante que a gente é. Aí você vai vendo. E a expectativa é de que você não sucumba a isso. Porque senão você vai só dizer, tu ensinavas nas nossas ruas. E eu comia e bebia na tua presença. Mas a única questão que importa é se você o conhece ou se você não o conhece. E para conhecer os ensinamentos dele, eu preciso conhecer a pessoa dele. Eu preciso me entregar em fé. E a seguir, os ensinamentos começam a ser simples. Porque ele disse, os meus mandamentos não são penosos, e disse que o mandamento dele é amor, e disse que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Portanto, a força motriz para a prática do mandamento é a relação de amor com a pessoa de Jesus. Não é uma veneração a um ensinamento, é uma relação de entrega a Jesus. Se esse amor, se esse caso se instala, o resto flui naturalmente. Concluindo, o que você gostaria? De conhecer uma mulher na internet ou um homem? Se todo mundo aqui fosse solteiro, vamos supor, tá? Nenhuma mulher vai ficar com ciúme, nem vice-versa. Todo mundo solteiro aqui. O que você gostaria? Chegar ali naquela internet onde tem aqueles açougues de relacionamento. Vocês já foram naqueles açougues? Já viram? Par perfeito, não sei o que, é um monte de carne pendurada assim. Todo mundo, picanha, fraldinha, maminha, cupim, é um açougue. É um açougue. Contrafilé, enfim, coxa, chã, rabada, tem de tudo lá. Então, no açougue da internet, o que você gostaria? Chegar ali e encontrar aquela descrição, carne macia, papapá, tudo, sem músculo, tiradas as gorduras, e papapá, sequinha, costelinha não muito gorda, toda assim, apetitosa.
aquela descrição. A menos que você seja um cara doente, pode até ser, tem muita gente doente. O que você prefere? Todo dia chegar ali, ler aquela descrição, babar diante da descrição. Ai, meu Deus, que descrição. Que descrição. Até se masturba diante da descrição. Ai, que descrição, que descrição. Mas lá embaixo está escrito assim o endereço, vem ver. Eu moro aqui, sua vizinha do 13º. Venha. E o cara só vai lá e diz, ai, que descrição. Todos os dias. E nunca foi ao endereço da descrição. É mais ou menos isso que acontece do ponto de vista da relação com o Evangelho. Desculpem a ilustração tão grotescamente relacional e sexual. Porque Freud tinha razão. Pelo menos, sinceramente, 97% das questões passam por aí também. Só para ilustrar de modo a todo mundo compreender, numa região e numa dimensão da qual ninguém aqui foge. O que é sadio? Ler a descrição todo dia? Ou, pelo amor de Deus, ir lá no 13º andar e conhecer cara a cara? E comer a carne e beber o sangue? O que gente que não é virtual, que continua viva, preferiria? Há alguém aqui que prefira um casamento intercontinental sem encontro? Apenas todo dia no Messenger. E ainda dizendo, é bom que a gente não se encontre, porque pode ser que a gente se encontrando não dê certo. Então vamos ficar teclando lá e cá, eu e o meu norueguês, vamos supor. Meu amor, meu amor. Sendo que todos os dias tem um bilhete de primeira classe pago e consumado para o indivíduo ir. E ele não vai. É mais ou menos isso que eu vejo acontecendo com o suposto amor dos cristãos por Jesus. Todo mundo adora a descrição, diz que é uma maravilha, fica zangado, briga com budista, com muçulmano, com qualquer um. Jesus é mais bonito, Jesus é mais gostoso, Jesus é maravilhoso. É apologia, é discussão, mas ninguém vai lá e come. Aí Jesus diz, olha, a minha descrição vocês leram, mas eu nunca conheci vocês. A decisão que o Evangelho põe diante de nós todas as vezes é se a gente entra de cabeça ou não. Porque não adianta ouvir o Evangelho sem crer e praticá-lo, porque do contrário, ouvindo, a gente só se angustia depois de um tempo com aquilo que a gente chama e sabe que é vida, mas que o coração rejeita, porque de algum modo estranho e suicida ama caminhos de morte e resiste de maneira peremptória à entrega à vida. Essa é a decisão que todo homem tem que tomar sempre. É vida e morte. Não por causa de infernos católicos ou protestantes, não é disso que eu estou falando, eu espero que vocês tenham entendido o espírito do que eu falei, eu estou falando daquilo que a gente deixa de provar hoje, deixa de conhecer agora, e que a gente só experimenta se cair sem reservas. Se der razão a Deus em tudo que como revelação de Deus já nos esteja revelado. Aí o meu encontro com Ele vai ser a minha motivação de amor, que me fará obedecer o mandamento dEle, sem nem sentir, porque o amor tem prazer no caminho do amado. Vamos ficar em pé e vamos orar.